Aí já está conosco aqui. Thaís, muito boa noite. Boa noite, Neto. Agora sim, tudo certinho. É Graças a Concede no programa Piracicaba Agora. Se você tem sua pergunta, já manda para nós aqui ao vivo, tá bom? 18h42. Se você está assistindo a nossa reprise no canal 5, pela NET, a Thaís está toda terça-feira ao vivo aqui no programa Piracicaba Agora, tá? Toda terça-feira às 18 horas aqui no canal 21 da NET ou canal 26 OHF. Tem pergunta sobre aposentadoria? Já pode mandar para nós. Thaís, uma bomba chegou, já vai fazer a pergunta. Deixa eu primeiro fazer a minha pergunta. Tem uma matéria do Estadão, abre para nós a capa aí. Escuta, quem tem menos de 50 anos, abre para nós, Brunão. Vai correr risco aí com essa reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai afetar mais quem tem até 50 anos. Com certeza. Dancei, então. Nós dois aqui, nós três, todo mundo dançou aqui. Todo mundo dançou, né? Mas que realmente. Coisa. E isso aqui, porque a reforma, ela viabiliza o aumento, uma idade mínima para poder se aposentar. Então, que é a expectativa aí de uns 63, 65 anos. Meu Deus. Então, lógico que quem está próximo dos 50 anos hoje está próximo também de 35 anos de contribuição ou Correto. 30 anos de contribuição, Correto. porque a maioria das pessoas começou com 14 anos, 12 anos a trabalhar, exatamente. Sim. E chegando nessa idade já está completando o tempo. Então, é isso aí. Vai estar completando o tempo, mas se não completou ainda, Neto, vai ser prejudicada pela nova reforma. Olha, eu que eu pensei que ia juntar minhas coisinhas, nós dois ia morar lá no sítiozinho, Maria, já era, filha. Vai trabalhar até os 60 e pouco lá anos. Vai. É isso? Esse governo, Maria, bate palma de pé pra esse governo, né? Que, nós estamos bem de governo, rapaz. Como nós estamos bem de governo, né? Na hora de apertar as coisas, ninguém lá, né, dos bambambam, eles mudam. Não, vamos no aposentado, que é mais fácil, né? É brincadeira. Thaís, está chegando pergunta, Concede, põe a imagem da Concede para nós. Concede atende você, trabalhador que vai se aposentar, e você precisa fazer o cálculo, né? Você sabe que você tem que se aposentar agora, de repente você está trabalhando aí, já poderia estar aposentado já há 2 anos, fica dando dinheiro para o governo, na hora que o governo tem que dar dinheiro para o senhor e para a senhora, faça o seu cálculo na Concede com a Thaís. A Thaís está na Concede. Não confunda, no programa Piracicaba Agora, do Neto, é Concede, que fica no Governador Pedro de Toledo, 632, no centro de Piracicaba, tá bom? 632, no centro de Piracicaba, é a Concede. Está aqui o escritório da Concede, todos os dias a Thaís está lá e toda a equipe, uma equipe grande, atendendo o aposentado e aposentada. São inúmeros casos aí, porque se não fosse a Concede, as pessoas não conseguiriam o benefício. Triste isso, né? Triste. Vamos para a pergunta, vai lá, Maria. Olha, a pergunta, Thaís, é do seu Lorival, ele é lá de Santa Terezinha. E ele diz: boa noite, gostaria de saber se minha sogra, com 64 anos de idade, 5 anos de registro na lavoura e 4 anos no comércio, consegue se aposentar. Boa. Joia, ótima pergunta. Boa noite, Lorival. Com essa soma dá 9 anos, né? 5 anos da lavoura e 4 anos no comércio. Esses 9 anos, infelizmente, é insuficiente, já falo desde já, para a aposentadoria por idade. Ela precisa comprovar 15 anos de contribuição. Só que é interessante também esclarecer, Lorival, que esse período de lavoura precisa avaliar junto ao INSS se houve recolhimento desse período de lavoura. Porque na legislação, antes de 1991, não era exigido que o pessoal que trabalhava de forma rural, agricultor, lavrador, trabalhador rural, trabalhador braçal, não era exigido que houvessem contribuições, por mais que essa pessoa fosse registrada em carteira, tá? Então é interessante fazermos essa avaliação se realmente houve o recolhimento, houve a contribuição, para que a gente possa falar com certeza, olha, realmente faltam 6 anos para ela continuar contribuindo e se aposentar. Ou não, a gente poder instruí-lo da melhor forma para que, quando ela for pedir esse benefício, ela não tenha surpresa nenhuma. 2534-1234, a gente sabe que aqui a nossa região, né, ela tem muitos trabalhadores rurais, muitos. E pessoas que vieram de fora também. E, de repente, isso deve acontecer constantemente ali na Concede, né? Pessoas que trabalharam enquanto aí adolescente em outros estados,
e de repente não tiveram a carteira, ou tiveram a carteira, mas não tem lá os documentos, né? E pode ser o caso do senhor, veio para cá trabalhando na área rural, hoje trabalha com outra coisa e está para se aposentar. Então, toda essa procura dos documentos, todo esse trâmite de achar os documentos para você se aposentar, a Concede faz. Então você que de repente veio para cá, trabalhou em outro estado, agora está trabalhando aqui, está prestes a se aposentar e fala, nossa, não vou conseguir me aposentar porque eu não consigo juntar os documentos, está em outro estado. Entre em contato com a Concede. A Concede vai fazer isso para o senhor e para a senhora em outras localidades onde está sendo muito mais rápido. Então você entende por que algumas situações é melhor você consultar a Concede? De repente a Concede consegue em outras localidades fazer a aposentadoria em 2 meses, em 1 mês. Então entre em contato com a Concede. Pergunta chegando com a Maria, diga Maria. Olha, a pergunta agora é da Luciana, é um pouco parecida até, ela diz, minha mãe já trabalhou, só que teve problemas de saúde, mas não pagou mais o INSS. Ela pode se aposentar nesse caso, Thaís? Luciana, boa noite. Pergunta ótima também, excelente, dúvida de muitos. Quando a pessoa ela adquire uma doença, é importante que essa pessoa esteja na qualidade de segurado com o INSS. Para exemplificar, essa pessoa tem que estar contribuindo para a Previdência Social. O INSS, ele é o quê? O Instituto Nacional do Seguro Social. Então, ele é como se fosse um seguro. Se você paga e acontece algo com você, com a sua saúde, você tem direito de pedir o benefício. Tá? Agora, se você não paga, se você está sem contribuir para a Previdência e você adquiriu uma doença, infelizmente, não adianta pagar depois, porque o INSS não vai reconhecer esse direito. Então, Luciana, é importante nós analisarmos se realmente é essa situação da sua mãe, tá? É importante verificar se não tem alguma outra saída, porque existem outros tipos de benefício que podem ser enquadrados no caso dela, não só o auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Nós analisamos essa situação e instruímos o melhor caminho para sua mãe, Luciana. Nos procure lá na Concede. Concede fica aqui em Piracicaba, novo endereço da Concede, Avenida Governador Pedro de Toledo, aqui em Piracicaba, no centro, 632 é o número, viu? Facinho de você encontrar. Agora, se você quiser fazer a visita, passar por uma consulta, o interessante é você ligar para agendar. Então, amanhã, durante o horário comercial, você vai ligar no 3422-0018. Você que está assistindo de fora de Piracicaba, ligue primeiro, 3422-0018. Tem telefone. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Otávio. Otávio? Sim. Tudo bom, Otávio? Você é morador de qual bairro aqui? Aonde moro? Isso. São Francisco Bong. No Bong? Pois não, senhor Otávio. Pode fazer a pergunta. A Thaís está ouvindo o senhor. A pergunta é o seguinte. Eu me aposentei em 93. Eu pagava razoavelmente 5 salários mínimos. Hoje eu recebo 1,5. Pois não. Otávio. A pergunta é se tem como aumentar esse valor, é isso, né? É corretamente. Jóia. Exatamente, isso aconteceu com muitas pessoas, não só no caso do seu Otávio. A pessoa se aposentou lá atrás. Lá atrás, o cálculo era feito de uma forma diferente, não havia o fator previdenciário, era calculado sobre os últimos 36 meses de recolhimento dessa pessoa, então ela recebia aquele valor, tá? Não tinha o fator previdenciário, não tinha redução. Então, ela se aposentava bem, tá? Naquela época. Só que o que acontece é a desvinculação do salário mínimo com o valor da aposentadoria. Correto. Então, você vê todo ano o reajuste do salário mínimo sendo em torno de 7%, 8%, 9%, tá? Esse ano que foi um pouco mais aí. E a aposentadoria em torno de 3%, 4% o reajuste dela anual. O que isso vai fazendo? O salário mínimo vai subindo e a aposentadoria vai caindo. Porque, na realidade, a intenção do governo, nesse sistema todo, é que todo mundo chegue lá na frente e fique recebendo um salário mínimo. Porque menos também não poderia receber, graças a Deus, né? Só faltava ser isso, né, Neto? Mas é isso que foi acontecendo no caso do Otávio. Essa
essa defasagem que ele foi perdendo por causa do reajuste do salário mínimo e da aposentadoria, que é totalmente diferente. O salário mínimo chega a dobrar o reajuste dele anual. Aí, no caso do nosso amigo, assim como outros também, vale a pena fazer um cálculo, Thaís, para ver se, de repente, tem algum benefício nesse decorrer que pode ser acrescentado para a desaposentação? Sim, se continua contribuindo, existe a desaposentação. Esse cálculo nós efetuamos para a pessoa saber se vale a pena ou não entrar com a desaposentação, já que é um processo judicial, é um processo muito moroso. Então, dá para fazer. Agora, existe uma outra saída também, Neto. Dá para revisionar esse processo dele lá atrás e verificar se houve realmente tudo que foi reconhecido pelo INSS foi reconhecido de acordo, se o cálculo que foi feito de acordo. Se não for, ele tem direito a receber o que estava errado? Tem Com direito? certeza. Tem direito a receber? Tem direito. Por aí, de repente, caiu um clipe no chão, fez o cálculo errado lá, tal, errou. E está recebendo aí 15 anos recebendo de maneira, faltando alguma coisa, foi errado. Se a Concede levantar e descobrir que, opa, está errado aqui, eles erraram. Eles vão ter que pagar esses 15 anos atrasados? É isso? Exatamente. Muito bem. Tá? Então, nós avaliamos isso e até se na pior das hipóteses, no pior dos cenários, não houver uma revisão, não houver um aumento, pelo menos a gente já tira essa dúvida da pessoa. Ela não vai ser enganada por terceiros, quartos e quintos, que até manda cartinha na casa da pessoa falando... Eu não acredito. Tô mandando cartinha. Olha, você pode receber R$ 23.111,23. Cara de se pau. você entrar conosco, pague X para nós e nós entramos. Gente, fraude na certa. Tem muita gente recebendo esse tipo de carta, que não é aqui da cidade, são de outras cidades, tá? Geralmente de Campinas e São Paulo. Que manda carta para cá. Que manda carta lá de Campinas, pra cá. recebeu uma carta de Campinas, dizendo assim, olha, nos procure, você vai receber 23 mil se você nos procurar. É enganação, Thaís. Aí a pessoa viaja até lá, tem a custa, viajou até lá, pagou o valor, um processo que nem entrado foi. Nossa, cara. E a pessoa fica aguardando, fica naquela esperança, fica deitando a cabeça no travesseiro pensando quando virá a minha revisão. Casa, vou trocar de carro, exatamente, vou melhorar a minha vida e tá caindo num golpe, rapaz. Olha, o coitado aposentado, ele toma de todos os lados, rapaz. Já toma no próprio do governo que vai fazer essa reforma aí. Cada vez vai fazendo reforma e vai tirando, metendo a mão no bolso do aposentado. E aí tem esses golpistas que tentam aplicar golpe aí nos aposentados. Tem que ficar atento. Qualquer dúvida, o senhor recebeu essa carta? Faz o seguinte, leva ela para a Thaís, vai conversar na Concede. O senhor recebeu uma carta? Eu recebi, não pedi nada, eu recebi uma carta em casa dizendo que eu vou receber. Ah, que maravilha. Vá na Concede. Mesmo se alguém for bater na sua porta, deve ter engraçadinho que vai bater na sua porta. Eu sou da empresa tal aí, faz tudo da vida, eu estou aqui para aposentar o senhor melhor. Procura a Concede, tire suas dúvidas. É a melhor coisa que o senhor faz, viu? O tempo que tem a Concede no mercado, a gente sabe como é que trabalha a equipe da Concede. Tem telefone? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Valdemir. Ô Valdemir, tudo bem? Qual que é o seu bairro? São Vicente 1. São Vicente 1, abraço aos moradores de São Vicente. Pode fazer sua pergunta, a Thaís da Concede está te ouvindo. Então, eu tenho 33 anos e meio de contribuição e tenho 51 anos e meio. Eu já posso entrar na minha aposentadoria ou eu vou ser enquadrado nessa nova lei desse nosso maldito governo aí, né? Pois é. Valdemir, infelizmente, quem hoje tem 51 anos de idade, não tem 53 anos, que é uma idade para poder se aposentar proporcionalmente, digo isso pelo tempo de contribuição que você possui, que não é os 35 ainda, são 33 anos, poderia encaixar na aposentadoria proporcional, mas não tem a idade necessária para se aposentar proporcionalmente. Se tivesse os 35 anos, a idade não interferia em nada, poderia pedir o benefício. Mas, infelizmente, não tem o que ser feito. O que dá para salvar é uma análise muito bem feita em relação a tentar enquadrar alguma
atividade insalubre no seu período. Se tiver alguma atividade insalubre, seu Valdemir, o senhor está salvo, porque vai aumentar o seu tempo e pode chegar aos 35 anos o senhor pedir aposentadoria antes dessa reforma ser estabelecida, tá? Então, nos procure lá na Concede, a gente faz uma análise bem feitinha, certinha, se tem insalubridade, a gente solicita a documentação para que comprove essa insalubridade, tá? E aí, nós avaliamos para que o senhor tente garantir o seu benefício antes da piora que o governo está querendo nos dar aí, viu? E é importante esclarecer também, Neto, já aproveitando o ensejo dessa pergunta, que quem já tem 35 anos de contribuição, homem, ou 30 anos de contribuição, a mulher, essa pessoa que já tem o direito, ela pode não fazer nada no momento. Aham. Tá? Ela tem o direito adquirido. Certo. Ou seja, se vier a reforma, ela não vai ser prejudicada. Ela vai poder optar pela reforma, se for benéfica a ela, como ela também pode optar pela regra antiga. Mas isso é se ela já tem o tempo total de contribuição, se ela já concluiu todos os requisitos para direito ao benefício. Estamos ao vivo aqui, a Thaís da Concede está ao vivo conosco, tirando as dúvidas, esclarecendo você que está em casa. Se tem alguma dúvida sobre aposentadoria, você pode ligar para nós, 2534-1234. Lembrando que esse programa é reprisado hoje às 11 horas, e portanto é reprise. Ele é reprisado também no Canal 5. No Canal 5 ele é reprisado 6 vezes. Então você que está assistindo o programa, no Canal 5 ele é reprise. Mas toda terça-feira ele está ao vivo aqui no Canal 21 e no Canal 26 às 18 horas. Toda terça-feira a Concede está ao vivo aqui, tá bom? Tem pergunta com a Maria chegando, eu também tenho dúvidas, né? Mas vamos primeiro para a pergunta, então. Vai lá, Maria, vai lá. Olha, uma pergunta muito interessante, Thaís, da dona Neide. É um caso que é o seguinte, ela diz que a mãe dela mora aqui em Piracicaba e tem terras em Minas Gerais. O pai é aposentado por tempo de serviço, 35 anos, e a mãe trabalhou na roça por um tempo. Ela queria saber se ela que ela tem doença crônica e não pode mais trabalhar. Há tempo a doença chamada lúpus e também tem trombose nas pernas. Ela está com 59 anos, ela quer saber se pode se aposentar pelo INCRA do Jardim Nova Iguaçu. Ela quer saber se a Concede aposenta uma pessoa que trabalha no estado de Minas, Thaís. Boa pergunta. Sim, claro. A gente aposenta pessoas de outro estado sem problema nenhum. Só que nesse caso específico, como é comprovação do período rural, nós precisamos de uma série de documentos e comprovar que ela trabalhou pelo menos 15 anos da vida dela. O INSS, é importante esclarecer que o INSS conta a partir dos 12 anos, apesar da gente saber que quem reside na roça, quem trabalha na roça, começa pequenininho, 7, 6 anos de idade, já está ajudando os pais na roça. Então, só que o INSS só contabiliza a partir dos 12 anos, Neto. Exatamente. Então, 15 anos precisa comprovar, tá? Com documentos rurais, e aí tem uma listagem onde que tipo de documento pode comprovar, isso aí a gente informa certinho, para que ela se aposente, sim. Ela tem condições de se aposentar, mas precisa dessa documentação. Então, não tem como eu falar, olha, vai que você vai estar aposentado. Não tem como eu dizer isso agora, mas com a documentação certa, ela tem chances de se aposentar, sim. Perfeito. Diga, Maria. É uma pergunta, na verdade, a dona Lourdes, a respeito disso mesmo, da roça, né, Thaís? Ela diz, pergunta para a moça, antigamente, com 12 anos ou com menos, não registrava. Sei que vocês estão falando disso, eu trabalhei na roça até 15 anos. Não existia nada disso. Verdade. Diga isso para ela, por favor. Só fazer um comentário. Olha, antigamente era comum, né? Não tinha creche, não é verdade? E mesmo porque a criança de 12 anos, de 10 anos, estava ali para ajudar. Sabia o valor que é do plantar, do colher, do ajudar o pai e a mãe. Eu tenho as minhas dúvidas, né? Até que ponto isso foi ruim. Era assim, tratado até como adulto. A minha avó casou com 13 anos. Exatamente. A avó da Maria casou com 13 anos. Exatamente. Então, são coisas que isso aí tem que saber avaliar. O governo tem que admitir que isso acontecia.
Então tem que saber avaliar. No caso dela, como é que ela prova? Como é que isso vai contabilizar? O que eu estou falando aqui não é registro em carteira. O que eu estou falando aqui é comprovação de período rural, onde não existia registro em carteira. A pessoa trabalhava para subestabelecer a família. Era regime de economia familiar. É outro tipo de aposentadoria. Então, nesse caso, a pessoa precisa de uma série de documentos onde informava que ela tinha a atividade como trabalhadora rural, que ela exercia, que ela trabalhava com o pai, que ela trabalhava com a mãe, tá? Essa documentação nós informamos, ok? E para poder se aposentar por idade, tem que comprovar 15 anos. Então, dos 12, infelizmente, dos 12 até a idade para comprovar 15 anos de contribuição. Se essa pessoa casou-se, Maria, e o marido trabalhava numa empresa e ela saiu da roça, então, infelizmente, só vai contar dos 12 até o tempo que ela casou, o dia que ela casou, infelizmente. Estamos ao vivo aqui, tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Geraldo. Ô, Geraldo, tudo bem? Fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta, fique à vontade. Viu? Pois não. Alô? Pois não. Eu aposentei por invalidez, eu quero ver se eu tenho direito de seguro de vida, de ação, essas coisas, que eu paguei quase 30 anos. Eu aposentei por invalidez. Tenho direito? Seguro de vida, essa questão a gente eu não entendi muito bem a pergunta dele. Se ele já é aposentado por invalidez, não tem direito a nenhum outro benefício do INSS, viu? Somente a aposentadoria mesmo. É importante também lembrar que esses benefícios de aposentadoria, eles serão revistos, tá? Esses que estão recebendo há mais de 2 anos serão revistos, a não ser que a pessoa já tenha 60 anos de idade. Aí não vai ser mais chamada. Perfeito. Tá aí, a Thaís participou conosco. Muito obrigado, viu, Thaís? Thaís tem que correr, que ela tem um curso para fazer, porque assim, o pessoal, eles fazem cursos. A cada 3 meses estão fazendo curso. Olha que bacana. Obrigado, Thaís, pela participação. A Concede, toda terça-feira, Thaís está aqui no programa, participando ao vivo conosco, respondendo as dúvidas da população de Piracicaba e região. Coloca a imagem da Concede rapidamente para nós aí. Você tem dúvidas? Então amanhã você já pode ligar e conversar com a Thaís. O telefone é o 3422-0018, 3422-0018. A Concede fica aqui em Piracicaba, na Rua Governador Pedro de Toledo, 632, no centro de Piracicaba. Atenção! A Concede não manda cartinha, não, para você se aposentar. Se alguém mandar cartinha, abre o zóio, como diria minha avó. Abre o zóio, tá bom? Qualquer dúvida, liga na Concede 3422-0018, 3422-0018, Concede no programa Piracicaba Agora.